leitura para as crianças fora da sala de aula. Aí você quer saber, ele quer entender qual é o impacto dessa política sobre o desempenho das crianças. Será que as crianças vão ter maior incentivo para estudar, vão estar mais alegres para estudar, dado que elas passaram o dia inteiro dançando, ou o dia inteiro fazendo esporte? Pode ser que isso seja muito melhor para elas do que ficar em casa assistindo TV. O seu objetivo, então, a questão de interesse é qual é o impacto dessas atividades extracurriculares no desempenho das crianças. O objetivo do governo é melhorar a educação, né? Então essa é uma questão de interesse. E o que a econometria vai tentar te fazer? Ela vai tentar usar métodos estatísticos para estimar a causalidade ou para entender o quanto que uma variável causa o outro, ou medir a causalidade dessas variáveis. Então, uma variável é a política, o objetivo do governo é analisar essa política sobre o desempenho escolar. Então, qual é a causalidade da política sobre o desempenho escolar dessas crianças? É isso que a econometria vai te passar, vai te ajudar a analisar. Vai te dar uma medida para essa causalidade, né? Então, nesse caso, quais seriam as questões que você está interessado? Será uma dessas que eu estava falando? Será que o fato delas passarem o dia inteiro lendo com os amigos ajuda no desempenho escolar do outro dia? Ou fazendo esporte, elas vão estar mais felizes, vão acordar mais ativas, mais assim, com mais vontade e vai estudar mais no outro dia? O desempenho delas vai ser maior? Será que... que mais aí? Quais outras questões que vocês acham que seria interessante para você investigar, para analisar esse desempenho? Será que a interação entre as crianças faz com que elas sejam menos tímidas e sejam mais extrovertidas e isso melhora o desempenho também escolar delas? Elas conseguem falar melhor na sala? Então, tudo isso que você vai tentar investigar, né? Nessas questões. Tudo isso está envolvido nessa principal questão que você vai querer investigar. Quais variáveis você está interessado em investigar para ver o efeito? O que vocês pensariam primeiramente? Nota é o desempenho, né? Então, assim, primeiro, desempenho escolar é uma variável que você não observa. Tem um número para o desempenho. Então, você vai aproximar o desempenho escolar pela nota do indivíduo, né? Frequência em sala também. Mas, também. Então, você tem várias proxies, que eles chamam. Isso vocês vão aprender mais para frente. Estou dando alguns conceitos aqui para vocês verem que não necessariamente vocês vão saber ter informação de todas as variáveis que são necessárias para analisar uma questão, tá? Então, desempenho escolar, vocês vão ter que usar uma outra variável para aproximar. O que afetaria esse desempenho escolar? Vocês vão olhar o tempo que elas ficaram nessa atividade. Só que você concorda que, suponha, primeiro, vocês vão tentar olhar crianças que não tiveram atividade, crianças que tiveram atividade e ver a diferença no desempenho escolar. Só que você concorda que, às vezes, uma criança que não teve atividade escolar, o pai tem um nível educacional mais alto e ele sabe da importância da leitura para a criança. Então, ele vai incentivar a leitura toda noite para a criança. Será que essa criança não vai ir melhor do que essa outra que teve atividade escolar? Então, uma coisa, esse desempenho maior dessa criança, será que é o efeito da educação do pai ou o efeito da política que está sendo feita sobre ela, dessa atividade que ela está fazendo? Então, tudo isso vocês vão aprender durante o curso, como controlar essas análises. O que seria um controle? Então, você vai controlar pelo nível educacional dos pais dessas crianças. Então, para crianças cujos pais têm o mesmo nível educacional, a diferença no desempenho vai ser dada pela atividade ou não que essa criança teve. Tá? Isso vocês vão aprender mais para frente. Não dá para você falar que simplesmente o aumento no desempenho escolar foi dado pela essa atividade, se elas não são praticamente iguais. Então, usar controles
seria tentar fazer com que a sua amostra seja o mais igual possível. Então, assim, as crianças têm as mesmas características. E a única diferença que você está vendo no resultado é dado por essa política que você está analisando. Tá? Vocês vão aprender também durante o curso se esse efeito sobre o desempenho escolar, ele é pequeno, ele é grande, quão significante ele é. Vai ser pela variância do seu estimador, você está estimando esse efeito. Né? Então, vamos colocar aqui na lousa como que você faria, quais seriam os passos para você investigar essa questão de interesse. Depois, na aula que vem, eu vou tentar falar sobre cada um desses passos. Então, aqui, primeiro, para fazer uma análise empírica. Você tem lá a teoria, você sabe, pela sua intuição, que uma atividade extracurricular, onde a criança fica o dia inteiro na escola fazendo outras atividades, pode ser melhor no desempenho dela. Você imagina isso. Então, você vai o quê? Você vai pegar dados para tentar testar essa teoria. Ou então, dados para tentar medir a causalidade, quanto que essa política está causando no desempenho. Né? Você vai fazer uma análise empírica. Análise empírica é quando você coleta dados e faz a sua estimação. Usar dados para testar teorias ou medir causalidade. Quais são os passos para uma análise empírica? Então, o primeiro passo seria você formula uma questão de interesse. Você acha que isso vai ser importante? Vamos formular essa questão, que seria, então, o efeito de atividade extracurricular sobre o desempenho do aluno. Então, a primeira coisa que você vai fazer é a formulação da questão de interesse. Segundo passo você vai usar um modelo econômico. Tá? O modelo econômico vai te dizer que uma maior, talvez a dança aumente a concentração das crianças na sala de aula, elas vão ficar mais alegres. Então, você vai dizer que eu constrói um modelo econômico. Né? Ou então, você quer testar que, será que a curva de demanda é realmente negativa? Então, a teoria te diz isso. O modelo econômico te diz que a função de demanda é negativamente inclinada, e isso vem pela todo o modelo econômico construído por trás disso. Os ativos maximizam a utilidade deles, escolhem a quantidade em relação ao preço. Né? Então, a única coisa que você sabe aqui no modelo econômico é que a quantidade demandada de um bem é uma função do preço do bem, do preço dos bens complementares. Às vezes, cai o preço de outro bem e você quer, então, consumir mais. Né? Preços complementares, o gosto dos indivíduos, etc. Então, assim, o modelo econômico, ele sempre surge de uma intuição, e aí você começa a colocar uma teoria dentro dele. O terceiro passo é o quê? É a construção do modelo econométrico. O que o modelo econométrico vai fazer? Ele vai te introduzir uma estrutura no seu modelo econômico. Então, você sabe que existe essa relação, só veio até da intuição ou de uma teoria mesmo. O que o modelo econométrico vai dizer? Ele vai especificar uma estrutura para essa função f e introduzir parâmetros no seu modelo. Tá? Então, introduz parâmetros
função é. Aí depois disso, então o que você vai tentar escrever aqui? A função de demanda, vou falar depois sobre o intercepto, mas coloca o intercepto aqui. Ela é uma função do preço, que é determinada por um parâmetro, que pode ser negativo ou positivo, o preço do bem. Um outro parâmetro, que é o preço do bem complementar. Você pode estar estimando assim, o quanto a demanda de um bem varia quando varia o preço do bem complementar. Vai ser dado por esse coeficientezinho aqui. O gosto é meio difícil de medir, né? Você vai ter problemas com essa variável aqui. Mas outras variáveis, suponho que você observe, e todo o resto que também vai influenciar a demanda de um bem, você vai colocar no E. Que você não observa ou que você também não sabe. Então, suponho, na verdade, gosto provavelmente vai estar no E. Você consegue medir. O desempenho do aluno. Você tem a educação dos pais, você tem a quantidade de horas que ele fica ali estudando, blá, 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 mas a habilidade você não conhece, você não consegue medir a habilidade de um aluno. Ela vai estar influenciando o desempenho do aluno e, ao mesmo tempo, ela pode estar influenciando o quanto o aluno fica ali estudando. Ela é um termo que vai estar no erro. Aí você vai entender o que acontece, o que você tem que fazer com esses termos de erro, que você não observa. Quanto eles vão estar afetando, quanto isso vai estar afetando esses coeficientes, tá? Então, tudo que você não observa, você vai estar colocando aqui nesse erro. Tá, já estou terminando, gente. Aí, deixa eu colocar um outro passo aqui. Quarto passo, você estabelece hipóteses. Então, levanta hipóteses sobre o seu modelo. Então, será que gosto, bom gosto vai ter, mas será que realmente a variação do preço do bem complementar vai te fazer aumentar a quantidade demandada? Suponha que você queira testar isso. Quanto que depende? Então, se não tiver influência nenhuma, o que vai ser? Beta 2 vai ser igual a zero. Então, essa é uma hipótese do seu modelo. Depois você vai poder testar essa hipótese. Então, o passo 5 seria estimar esses parâmetros. Não, o passo 5 seria coletar dados, né? Depois a gente vai falar sobre os dados na aula que vem. Estimar os parâmetros. Isso é um aprendi como estimar esses parâmetros. E 7, fazer testes, testar as hipóteses. Vocês vão aprender com... Então, assim, dado que vocês estimarem esses parâmetros, vão entender como interpretar cada um desses parâmetros e testar essas hipóteses. Tudo isso vai ser muito importante para a sua aula. Semana que vem a gente fala mais sobre isso. Segunda-feira vocês têm aula de